você está aí, Márcio Rodrigues? Apostos. Vou compartilhar aqui a... Enxerga a minha tela? Som, Ainda tudo não. certo? Agora sim. Me ouvem bem? Sim. Legal, ótimo. Então, eu estarei te apresentando agora, Márcio. Márcio Rodrigues, consultor da Limway desde 2016. Engenheiro de produção mecânica pela FEI de São Bernardo do Campo. Tem formação em MBA em gestão de projetos, PMA, pela FIAP, São Paulo. Mais de 10 anos atuando na área de melhoria contínua em diversos segmentos da indústria, tais como automobilística, farmacêutica, metalúrgica, química, fabricante de máquinas agrícolas, varejo e serviços. Marcelo, é com você aí, sucesso. Obrigado, Tiagão. Valeu. Bom, gente, primeiramente queria fazer uma pergunta, pode até responder no chat aí. Está travado aqui, só um minuto. Legal. Qual que é a área de atuação de vocês aí? Se vocês trabalham em indústria, área de serviços, qual o segmento? Se puderem comentar no chat, para a gente ter uma noção aí de qual a proporção de cada área aí, se tem pessoal de serviço aí acompanhando também a nossa apresentação, né? E aí, até parafraseando o Severo San aí, grande responsabilidade falar logo na sequência dos dois, mas ao mesmo tempo eu acredito que essa apresentação vai complementar bastante o que foi falado. A gente vai ver as principais diferenças aí, né? Como a gente aplica a gestão dos fluxos em serviço, né? Como que a gente consegue enxergar isso, quais são os principais entes que fluem, né? E a gente vai ver bastante casos, tem alguns casos aqui que eu vou estar mostrando para vocês, alguns exemplos de aplicações, e onde a gente vai ver bastante o ciclo de ação que o Severo comentou aí na apresentação dele, aplicada, né? E tentar desmistificar um pouco isso aí, que o Lean é só aplicado para a indústria, é só na automobilística que funciona. Então, assim, a gente vai perceber que tem bastante aplicação, e tem bastante aplicação em qualquer tipo de segmento, né? Então, acho que vai ser bem interessante aí. Tá picotando sua voz um pouquinho. Não sei se é só para mim. Me ouvem bem, pessoal? Pessoal, todos ouvem bem o Márcio? Coloquem sim aí no chat para a gente, por favor. Agora sim, Rodrigues, mas estava falhando. Não sei se talvez o teu microfone aí, se for direto pelo... Deixa eu deixar direto no... Melhor agora, pessoal? Agora melhor. Acho que deve ser por conta do fone, então. Então, pessoal, apenas repetindo um pouquinho aí, só acho que essa apresentação vai ser muito boa aí, a gente vai passar um pouquinho pela gestão dos fluxos em serviços, né, tentar identificar bem os entes que fluem na área de serviço, e puxando um pouco da apresentação do Severo aí, olhar bastante exemplos aí do ciclo de ação, e tentar desmistificar essa questão aí de que o Lean é só aplicado à indústria automobilística, ou só à indústria. Então, assim, a gente vai perceber que tem alguns exemplos aí que a gente consegue aplicar ferramentas de melhoria contínua em qualquer tipo de segmento. Então, trouxe quatro cases aí, tem bastante exemplo aí, espero conseguir cumprir o tempo aí, e aí, Tiagão, me ajuda aí no Timekeeper aí, se eu estiver me estendendo demais, por favor, me acelere, por favor. Está meio travado aqui, só um minuto. Então, pessoal, começando aqui com o modelo Toyota, né? Esse aqui é o modelo Toyota que o Severo acabou de apresentar na apresentação dele, né? Onde a gente tem os pilares aí sustentando o nosso cliente, o pilar de Just in Time, que o Minato-san explorou bastante força aí no primeiro mini curso, e o Jidoka, que o
Lorosan explorou bastante ontem, né? E nós temos esses pilares aí em cima da estabilidade, né? Estabilidade dos processos, né? O que faz diferença, né? Quando a gente olha para serviços, muda alguma coisa, não muda? Será que é a mesma configuração? Então, basicamente, é o mesmo, né? A gente precisa em serviços também, processos estáveis para estar sustentando os nossos pilares, e, consequentemente, o nosso cliente, que atenta pelos mesmos valores, né, de menor lead time, quer receber um item, um produto com a mais alta qualidade e no menor custo possível, né? Sendo que ele preza e quer as entregas dos produtos o mais rápido possível, o mais rápido atendimento, na maior qualidade possível, né? Quando a gente fala de processo e fluxo, aí o Gnato explorou bastante. Independente do segmento, né? Então, assim, seja uma indústria que está transformando um metal para virar um carro lá na frente, ou um laboratório que tem um processo de coleta para gerar um resultado para o cliente, são processos, né? Então, assim, o que difere, basicamente, é o ente que flui. Então, a gente precisa entender, basicamente, isso, o Gnato foi muito feliz na apresentação dele aí, o que são processos e o que é o fluxo, né? O que é o fluxo? O que flui durante o fluxo, né? Qual que é a trajetória, né? Ono, lá no livro dele, do Sistema Toyota de Produção, já dizia lá, né? Tudo que a gente faz é olhar para a linha do tempo e tentar reduzir ela ao máximo através da redução e eliminação de perdas, né? Então, seja num processo fabril ou num processo de serviços, um restaurante, um hotel, um escritório, uma área de desenvolvimento de softwares, você tem todo o lead time, desde o momento que chega o seu cliente, solicita o pedido, até a entrega do produto, para o próprio cliente, né? Passando pelas etapas que agregam valor, que são os processos, e as etapas que não agregam valor, e onde normalmente, como o Gnato-san explorou bem na apresentação dele, é onde as perdas, na maioria das vezes, se manifestam, né? Então, das 7 perdas, 6 delas se manifestam nos fluxos, né? Então, é onde a gente tem que realmente estar com muita atenção e olhando com carinho aí para buscar essa redução de perdas aí e tentar reduzir o quanto mais rápido, quanto antes o nosso lead time para um melhor atendimento do nosso cliente, isso com a maior qualidade possível, né? Olhando para a indústria, né? Basicamente, esse é um modelo simplificado de um VSM. Então, na indústria, a gente tem basicamente 2 fluxos preponderantes aí, né? O fluxo de materiais, que trafega aqui por entre os processos, com suas estagnações representadas aqui através do estoque, né? E o fluxo de informações, né? Que faz com que o ente que flui, ele possa transitar do processo 1 até o processo 2, processo 3 e até chegar no nosso cliente. Então, é importante que o nosso fluxo de informações esteja mapeado e a gente esteja olhando de forma com os fluxos secundários aí para mapear e entender que onde a gente pode ter uma restrição de fluxo de informações também. Aqui alguns exemplos, né, de fluxo de materiais, no caso da indústria, uma linha de montagem de motos, né, e normalmente a área de back-office, né, que fica aí por conta do fluxo de informação. E o fluxo principal, que no caso aqui da indústria materiais, fluir por entre os processos, né? Quando a gente fala de serviços, a gente está basicamente falando de outro ente principal que flui, né? Então, comumente falando, basicamente, clientes, o Gnato-san deu o exemplo do Fleury aí, que é no laboratório de medicina diagnóstica, normalmente os clientes são o nosso ente que flui. A gente tem caso que a informação vai ser o ente principal de fluido.
por exemplo, no caso de um escritório, uma área de recursos humanos, então a gente tem informação fluindo naquela área, e materiais também, né? Então, mesmo em serviços, a gente tem entrega de materiais para o cliente. A gente vai ver alguns exemplos aqui na sequência. Então, em casos que a gente tem a preponderância de clientes como ente principal, a gente tem basicamente os hospitais, né? E aí, no caso, no hospital a gente tem um paciente, né? Então, ele chega lá para fazer um exame ou uma consulta, é atendido, tem uma área de recepção, atendimento, onde ele faz a abertura de ficha, vai para uma espera e realiza o procedimento, e depois ele é encaminhado ao médico ou recebe o exame dele em casa, né? Então, basicamente, o nosso cliente que está transitando pelo nosso hospital. Hotéis, a mesma coisa, né? Basicamente, as pessoas chegam lá para fazer um check-in, se direcionam aos quartos. Aeroportos, cinemas, então, basicamente, o serviço prestado é diretamente aos clientes, né? E aqui, nesse caso, uma coisa que é muito importante é o alto grau de eficiência para atendimento desses clientes, porque, diferente da indústria, nesses processos aqui, o cliente está diferente com a gente, né? Ele não está numa outra empresa ou num outro estado, ele normalmente está de frente com você ali. Então, qualquer problema que você tenha no atendimento do mesmo, você já vai ouvir a reclamação de cara, né? Então, é muito mais sensível em certos casos, né? Quando a gente fala de fluxo de informações, né? Então, em call centers, por exemplo, onde é a informação que flui, agências de publicidade, área de desenvolvimento de softwares, que normalmente recebe uma solicitação de uma área solicitante, isso vai para uma fila, isso é processado, mas basicamente são informações que transitam dentro dessas áreas, né? A gente tem também, dentro da área de serviço, materiais transitando, né? Então... Rodrigo, aqui, Severo perfeito. Falando. Eu não sei se está para todo mundo, mas a tua voz está picotando bastante. Não sei se está assim para todo mundo. Thiago San. Está picotando um pouco, sim, Severo San. Talvez, assim, eu sugiro um minutinho de setup, talvez reconectar, porque realmente está comprometendo entender algumas frases que você está falando. Perfeito. Só pedimos aí aos colegas um minutinho para esse setup aí, corrigir essa conexão. Agora parece que estabilizou. Eu vou tirar o vídeo aqui, talvez melhore um pouco. Deixa só o compartilhamento. Enxergam, pessoal? Agora sim. Bom, tranquilo. Então, dando continuidade aqui, então, dentro da área de serviços, a gente também tem a preponderância de fluxos de materiais, né? Então, a área de transporte de valores, onde basicamente tem toda a movimentação da equipe de tropa, né, que vai para a rua coletar os malotes, depois isso leva normalmente para a base. A gente tem o exemplo da Brinks, que a gente vai estar discutindo aí mais na sequência, né, onde esse material, esses valores são tratados, são conferidos, isso é lançado no sistema, é feito toda a parte de guarda, mas basicamente materiais, né. Uma lavanderia, a mesma coisa, né, recebe os materiais dos clientes, faz todo o processamento, entrega. Área de construção civil, então a gente tem aqui, no caso, um bem físico, né, que a gente está entregando. Apesar de ser uma área de serviços, ele funciona diferente de uma indústria, né, mas são materiais que é o principal ente de fluxo aí, né. A gente tem casos... Opa. Alguns casos também de fluxos mistos, né, onde o serviço é prestado ao cliente diretamente, normalmente algum processo, mas não necessariamente o cliente pode levar o produto, tem algum produto, é um fluxo de material e de atendimento, né? Então, normalmente, a gente tem os dois casos aí, basicamente umas lojas onde tem a prestação de serviço e concessionárias, né? Então, o cliente é atendido, tem todo o processo que é executado lá,
as interfaces entre esses processos, e aí o cliente decide se vai levar o produto ou não. Então, a gente tem um fluxo misto aí dos dois cenários, né? Quando a gente fala de basicamente enxergar, olhar para esses fluxos, a gente quer o quê? A gente quer enxergar e combater essas perdas, né? Como o ONU comentou lá, né? Para a gente ter uma redução no lead time e no melhor atendimento para esse cliente, a gente precisa que essas perdas sejam controladas e sejam atendidas da melhor e sejam minimizadas da melhor maneira possível, né? Então, aqui a gente tem as 7 perdas clássicas, né? Então, superprodução, transporte, processamento em si, movimentação, espera, defeitos e estoque, né? A gente tem alguns exemplos aqui de, por exemplo, de superprodução. Lembrando que superprodução não é só produzir além do que o meu cliente deseja, né? Também produzir antes do que o meu cliente necessita, né? Então, se eu tenho um pedido que está programado para o dia 10 e eu faço toda essa produção antes desse dia, ela fica pronta no dia 9, isso já caracteriza uma superprodução. E quando a gente fala de serviços, a gente pode fazer um paralelo com, por exemplo, alimentos, né? Num restaurante, uma rede de fast food. Será que eu preciso já fazer toda a preparação e considerar que eu vou ter uma alta demanda? E se esse cliente não vem, o que acontece com aquele alimento que eu processei e deixei disponível no buffet e tem que estar disponível no buffet? Provavelmente eu vou ter uma perda, vou ter um descarte de materiais, né? O que acontece também, por exemplo, na área de delivery, né? Eu vou fazer uma antecipação de pedido, sendo que o meu cliente vai retirar programadamente só às 5 da tarde, mas eu já vou lá e às 8 horas preparo. Será que esse cliente no meio do caminho não pode cancelar esse pedido e gerar, consequentemente, um transtorno, porque depois eu vou ter que devolver todo esse pedido para o estoque, para as gôndolas, né? O transporte, basicamente, movimentação de materiais, insumos, isso não difere muito da indústria, né? O que basicamente vai mudar é o que está sendo transportado, né? Processamento em si, alguns exemplos, por exemplo, na área de laboratório, de medicina diagnóstica, várias reconfirmações de informações. Quem que não passa por isso, né? A gente vai lá, entrega a carteirinha, ele confirma seu nome, confere os dados, tudo. Depois você vai para uma outra espera, onde uma outra área faz todas as mesmas confirmações. Poxa, tudo bem, questões de segurança é importante, mas será que o sistema já não poderia estar considerando todas essas informações desde a primeira vez? Lembrando que muitas vezes a gente faz isso até por telefone de casa, né? A gente já faz o agendamento e já passa todas as informações, né? Um outro exemplo, dentro de transporte de valores, constantes recontagem daqueles malotes, né? Então, redundância de conferência. O operador 1 fez a contagem, é passado para o operador 2 fazer a conferência da contagem. Poxa, será que a gente não consegue melhorar o processo para que a gente finalize na primeira etapa já isso? Movimentação, né? E aí movimentação é bem simples, né? E o 5S ajuda bastante a reduzir essa perda, né? Então, por falta de ferramentas de trabalho, e aí ferramentas eu estou dizendo no sentido mais amplo da palavra, né? Pode ser um grampeador, pode ser um bloco de notas, de fazer anotação de pedido, que às vezes eu não tenho no meu posto, né? Então eu tenho que levantar, ir até aquele local, e muitas vezes o cliente está esperando na sua frente ali, né? Espera também, bem claro, né? Então aí espera do colaborador, do equipamento, do produto em si, né? Aguardando o cliente, o próprio cliente aguardando um atendimento, a informação aguardando ser processada, então tudo isso é espera. Defeito. Aqui um outro exemplo da área de medicina diagnóstica, né? Então, a gente vai lá no laboratório, no Fleury, por exemplo, faz uma coleta de sangue, ficou em jejum 12 horas lá, foi aquele sofrimento para fazer o exame, chegou na hora, enfrentou fila, enfrentou espera, foi atendido, coletou o sangue. Por algum motivo, a sua amostra não foi para o local correto, no tempo certo, ou na hora do procedimento de coleta ali, alguma coisa saiu errada, e você sai de lá achando que está com o seu exame realizado, e você depois recebe uma mensagem de ter que fazer uma recoleta de sangue, né? Então, você tem que voltar e passar por todo esse transtorno novamente, né? Então, isso afeta diretamente nas reclamações dos clientes, né? Então, é importantíssimo estar atento a esses efeitos. E estoque, né? E aí, insumos em geral, né?
Muitas vezes na área de serviços, quando a gente está falando de restaurantes e área de medicina diagnóstica, hospitais, a gente está falando inclusive de insumos com validade baixa, né? E o tempo de expiração muito baixo. Então é importante que a gente tenha sempre em mente que o estoque tem que estar controlado, né? Então, tentando só fazer um paralelo aí das 7 perdas aí com algumas coisas que nós podemos encontrar na área de serviços. Tiagão, o áudio melhorou? Só para ter um feedback aqui? Excelente agora, Marcos. Perfeito. Então, acho que a questão do vídeo aí ajudou bastante. Bom, agora a gente vai passar agora, a intenção é passar por algumas perdas, mostrar alguns cases aqui, alguns exemplos de implementações aí, e a gente vê a questão do ciclo de ação aí sendo implementado, né? O case que eu gostaria de trazer aqui é o projeto Lean Unidades do Grupo Fleury, né? Esse projeto ele foi feito em 2016, e a Valesca, na terça-feira, falou um pouquinho do início, de como está hoje, né? Mas ela comentou um pouquinho do início, né? A gente começou esse projeto basicamente para implementar a melhoria operacional nas unidades, em 4 unidades piloto, né? Então, foram 2 unidades do grupo, da marca Fleury, a unidade Itaim e Paraíso, e 2 unidades da marca A Mais, na Brigadeiro e Torpenteado, todas aqui em São Paulo, né? E os processos que foram verificados e melhorados, né? Basicamente a área de atendimento e coleta, olhando para análises clínicas, né? E ressonância magnética e tomografia para diagnóstico por imagem, né? Então esse foi o piloto que foi trabalhado, né? Quais alguns problemas que nós encontramos, né, quando chegamos para fazer a avaliação, a fase de diagnóstico, né? Então, basicamente, ciclo, rotinas despadronizadas, a demanda desnivelada ao longo do dia, é natural nesse segmento de medicina diagnóstica que seja assim, né? Você tem um pico altíssimo durante a manhã, que é quando as pessoas estão de jejum, que vão fazer o exame, e normalmente no período da tarde tem a parte de vale, né? Então, pouquíssimas pessoas vão fazer exame de sangue à tarde. Baixo nível de produtividade da equipe, né? Então, o fluxo de informações era desintegrado, a inexistência de monitoramento de desempenho da equipe, a alta ociosidade de equipamentos devido a atrasos dos clientes e muitos atrasos desses clientes porque o próprio processo dentro da unidade fazia com que o cliente não chegava no local do exame na hora correta, né? E altos níveis de perdas associadas a atividades, né? Então, sobretudo, espera, processamento em si, movimentação, a gente vai ver alguns exemplos aí na frente, né? Então, algumas melhorias implementadas. Então, de cara, o sempre bom e velho 5S, né? Para organização e padronização das áreas, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí da organização do posto de enfermagem e gavetas das salas de coletas, né? Onde os insumos já eram preparados no dia anterior, deixando tudo pronto, tudo identificado para garantir que na hora que o cliente estivesse lá para receber o atendimento, não teria nada faltando, né? Então ele esperaria o mínimo possível e basicamente só o atendimento que ele teria, só basicamente o tempo de agregação de valor. Na área de atendimento ao cliente, quando ele está fazendo a abertura de ficha, é a mesma coisa. Então, a gente garante que todos os insumos estejam disponíveis para um atendimento mais rápido e mais fluido para esse cliente, que muitas vezes são pessoas de idade, que estão ali com alguma dificuldade para fazer um exame e voltar para casa. Então, quanto melhor essa experiência dessa pessoa, melhor, e isso vai garantir uma satisfação muito alta em relação ao serviço da unidade. Aqui é um outro exemplo, o Gnato até utilizou essa foto aqui na apresentação dele, a organização dos postos de montagem, né? Então, de novo, bom e velho 5S, né? Identificando todos os insumos necessários para a montagem de grade. E aqui embaixo, a organização das filas, né? Então, o sequenciamento dos próximos clientes que deveriam ser atendidos, onde o facilitador de fluxo, através de um mandom, a gente vai ver logo na sequência, ele pegava a próxima ficha e fazia o atendimento do cliente, né? O Gnato explorou bem aí, mostrou que, basicamente, aqui a gente tem as 5 fichas, 5 clientes aguardando, né?
e uma vez que as fichas chegam nessa faixa vermelha aqui, isso já me dá um sinal de alerta para qualquer pessoa da área ali, para chamar um reforço e abrir uma nova sala de coleta para controlar essa fila. Então, é uma contramedida rápida e de acionamento da cadeia de ajuda, né? Outra melhoria implementada para garantir que o recurso de atendimento, os operadores, ou o recurso de enfermeiros para realizar a coleta estejam no local adequado, na hora correta, foram esses quadros de alocação de recursos, né? Então, era um grande problema quando eu tinha, por exemplo, a supervisão direcionava algum recurso que estava, por exemplo, na escala do atendimento para fazer um outro serviço. E, de repente, esse serviço demorava em outra área e a área ficava desassistida. Então, assim, a gente tinha um painel aqui, basicamente, dizendo o quanto eu deveria ter de recurso naquele horário para atendimento do meu fluxo de clientes e o quanto realmente eu tinha. Então, basicamente, essas sinalizações aqui de vermelho está dizendo que a pessoa que está alocada nessa sala, basicamente, ela não está disponível por algum momento, algum motivo, né? Ou saiu para ir no toalete ou saiu para algum serviço que foi direcionado. De repente, em alguns momentos, até para suprir a ajuda de um outro setor, que era comum também. Então, basicamente para a gente enxergar como que está alocado o nosso recurso atual para atendimento da demanda que está chegando no momento, né? E a gestão da espera ser muito mais assertiva. Para a gestão dos fluxos, né? Rinaldo San também mostrou aí a questão do exemplo desde o painel de senha, né? Como que a gente conseguiu, olhando fazendo um diagrama de espaguete do fluxo do nosso ente cliente, no caso da unidade, né? Como que a gente conseguiria melhorar a identificação? Isso vai desde da hora que ele retirava a senha, fazendo com que ele retirasse a senha correta, até o caminhar pela unidade, né? A gente tem unidades de medicina diagnóstica, né? E alguns hospitais também, que são verdadeiros labirintos, né? Então, a gente pega pessoas que já têm idade avançada, e às vezes a informação é mais difícil de ser transmitida. Então, você deixar ela de forma visual, assim, no piso, não só no piso, né? No piso, em totens, e também no script das pessoas, sinalizando e direcionando os clientes, facilitou bastante a gestão desses clientes na unidade, e fazendo com que muitas vezes os serviços de medicina de imagem não atrasassem por falta do cliente não estar no local correto na hora correta, né? Muitas vezes eles estavam lá abrindo ficha ou perdidos na unidade. Então, isso ajudou bastante. Outra melhoria implementada foi o Andon, né? Então, aqui a gente tem nas salas de coletas o que nós chamamos de Smart Call, né? Então, pouco antes do cliente finalizar a coleta de sangue, o enfermeiro ele já apertava esse botão aqui, por exemplo, da sala 5, dizendo que, olha, pode chamar o próximo cliente que eu já estou finalizando aqui. Então, o facilitador de fluxo, o agente de fluxo ou o Mizusumashi, ele pegava a ficha que estava naquela grade, naquele balcão lá, próxima ficha, chamava o cliente e já direcionava o cliente para a sala correta, né? Então, era quase que uma sincronia perfeita, né? No momento que estava saindo um cliente já atendido, o facilitador já chegava com o próximo cliente, né? Fazendo com que a espera desse processo seja o menor possível, né? Então, a gente conseguiu fazer uma sincronia bem legal e diminuir bastante a espera na área de coleta, né, de sangue. E aqui outros exemplos, né? Então, o Andon também na área de tomografia e ressonância, basicamente informando o término do exame, né? E falando que pode iniciar a preparação do próximo cliente, né? Então, assim, a gente diminuiu bastante a questão de paradas do recurso ou recurso enfermeiro na sala de coleta ou recurso máquina, no caso de ressonância e tomografia, né? Fazendo com que a preparação desse cliente fosse muito mais ágil. Outra melhoria implementada, painel de gestão para o Gemba, né? Então, aqui a gente tem basicamente o desempenho monitorado dia a dia, né, da unidade. O quadro Kamishibai, aqui no exemplo, que não era de cartões, ele é um quadro pintado, né? O Alexandre Santos explorou bastante ontem o quadro Kamishibai.
Aqui, indicadores de qualidade, basicamente, quantidade de recoletas diário e o diário de bordo, né? Então, uma vez que eu tenho um desvio apresentado aqui no meu quadro Kamishibai, eu já tenho aqui no meu diário de bordo a contramedida que vai ser realizada para mitigar esse problema, esse erro que aconteceu e foi identificado pelo Kamishibai. Outro ponto de melhoria foi a implementação do esquema tático de atuação, né? Então, como eu disse anteriormente, né? A gente tem a demanda muito variável na medicina diagnóstica, né? Então, era muito normal você ter períodos de sobrecarga durante a manhã e períodos de pausa, de muita espera na parte da tarde, né? Então, a gente fez um balanceamento dinâmico e a gente chamou isso de esquema tático, né? Então, associado à matriz de multifuncionalidade da equipe, né? O balanceamento indicado para aquela faixa de horário, né, de acordo com a minha curva de demanda horária, como que a minha equipe deveria estar alocada, hora a hora, quem que deveria estar em qual sala, em qual serviço, em qual atividade, olhar para a matriz de multifuncionalidade, traçar um plano de treinamento e capacitação, ter um plano de cobertura para eventuais faltas ou necessidade de cobrir alguém que foi atender uma outra área, e a análise de problema e ação, né? Basicamente, problemas encontrados, ação e quem deveria ser o contato de apoio para problemas recorrentes, né, na unidade, né? Então, alguma coisa que todos, o problema e solução ficava na vista de todos e todo mundo conseguiria dar agilidade para a resolução do mesmo. Alguns resultados, aqui eu vou passar rapidamente, mas basicamente tivemos um ganho expressivo em produtividade na área de atendimento e coleta, quase batendo 30%. Na área de ressonância e tomografia também 6%, 4%, e uma redução na área de headcount dos processos ACs. ACs é análises clínicas, né? Então, na área de atendimento e coleta. E isso foi importante porque era um momento de que o grupo Fleury estava ampliando bastante, a Valesca até ilustrou bastante isso na terça-feira, o número de unidades, e essas pessoas acabaram sendo direcionadas para outras unidades que estavam sendo inauguradas, né? Então, deu uma agilidade bastante grande na questão de partida de novas, né? E outros resultados complementares, né? Com redução do tempo de experiência do cliente, redução de atraso do serviço de ressonância e tomografia, que são equipamentos caros, a maior integração entre áreas, melhora do índice de satisfação dos clientes, o NPS, né? E melhoria na gestão de insumos e coleta, né? Então, basicamente, isso aqui é alguns resultados do Grupo Fleury. Tiagão, como é que nós estamos de tempo? 20 minutos ainda, Márcio. Tá, tranquilo. Eu tenho 4 cases aqui, eu vou ver se eu consigo passar um pouquinho mais rápido para poder finalizar a tempo aí. Eu mostrar também um pouquinho do projeto Frente Produtividade do Grupo DIM. O pessoal de Minas e do Nordeste aí já provavelmente conhecem essas marcas aí. O Grupo DIM é um grupo de restaurante fast food e que trabalha com a parte de cozinha oriental, que é o Tokai, né, e o Maotai, comida chinesa e japonesa. Tokai Gourmet, basicamente, eles têm em Salvador, na Bahia, no Shopping Bar. Panela Brasileira, em Belém, e Salvador também. E acabaram de inaugurar o Sussa, né, a marca nova, que é a área dentro da linha de comida saudável, né? Então, são 4 marcas aí que atuam na área de fast food, né? Basicamente, o objetivo é estabilização de processos, né, balanceamento de mão de obra, a gestão da rotina e estabilização dos fluxos de materiais, né? E passava também por uma questão de reconfiguração de layout, tanto das lojas quanto do Centro de Processamento de Alimentos, né? O CPDA, tanto de Belém quanto de Salvador. Alguns problemas encontrados também, a questão do alto nível de perda de alimentos, né? Baixo nível de produtividade, ciclo e rotinas despadronizados, tanto nas lojas quanto nos CDs, nos centros de processamento, né? Demanda desnivelada ao longo do dia, a mesma coisa, né? Você tem picos no almoço e janta e depois períodos de vale, né? Como lidar com isso, falando de alimentos, né? Como é que eu faço com isso? E falando de comida oriental, né? A gente tem muito peixe, né? Produtos altamente perecíveis aí que necessitam de ser processados no momento correto. O fluxo de informações, inexistência de monitoramento de desempenho da equipe, né?
alto nível de perdas associados também, espera, processamento em si, movimentação. E alguns exemplos. Então, de cara também, o sempre bom 5S, melhorando, né? Então, a gente tem aqui a sensibilização que foi feita com toda a equipe das lojas, né? De todos os shoppings. E muitas vezes os workshops e essas sensibilizações eram feitas basicamente no pátio, né? Nas praças de alimentações, né? Então, porque é onde é o Gemba, né? Então, é onde as coisas acontecem num restaurante de fast food, é no restaurante, é na praça de alimentação. Foi feito basicamente uma grande limpa, tinha muitos recursos, muito material que ficava guardado nas unidades, coisas que já não tinham utilização e ficavam por algum motivo, e também outros materiais que eram necessários e faltavam, né? Então, foi importante que a gente conseguiu perceber isso e fazer com que a equipe estivesse abastecida com as melhores ferramentas, né? O diagrama de espaguete também foi feito em todas as lojas para melhoria do fluxo interno e redução de perda por movimentação desses colaboradores, né? E maximizar ainda mais a utilização deles na preparação dos alimentos, né? Então, aqui a gente tem o primeiro diagrama de espaguete, né? Antes de fazer as melhorias, né? Então, a gente percebe vários fluxos cruzados aqui de auxiliar, fritador, cozinheiro, e aqui já um fluxo otimizado, né? Então, a gente, com o 5S, uma melhoria básica do micro layout, ajustando alguns equipamentos, fazendo algumas movimentações, a gente conseguiu fazer com que o fluxo ficasse menos cruzado, né? Ele ainda era muito frequente, muito alto, mas ainda assim a gente evitava cruzamento e as pessoas se esbarrando, né? Então, facilitou bastante a rotina e a operação de cada loja. Trabalhamos também na questão de combinação de atividades, né? Isso para melhoria do fluxo de produção, né, desses alimentos, né? Então, aqui a gente tem 2 exemplos de uma linha de produção de proteínas e uma linha de produção de salmão, que era para abastecimento do sushi. Como que era feito antes? Basicamente, cada cortador desse, ou cada sushi man, trabalhava com grandes lotes e cada um trabalhando de início a fim, né? A gente conseguiu fazer uma combinação de atividades com que era basicamente, praticamente uma linha de produção, né? O primeiro cortador iniciava abrindo a peça e os outros faziam outros processos. A gente propôs até uma mudança de layout que de uma bancada para outra ele conseguia fazer a passagem da basqueta aqui para fazer o processamento. E o mesmo aqui no caso dos sushi mens, né? Então, tanto a abertura de filé, os primeiros cortes e a parte de acabamento, né? Então, isso fez com que o produto fosse processado muito mais rápido, né? Nas áreas de processamento, tanto do CPDA quanto das lojas. Outra melhoria simples, né, que a gente fez com que o cliente, que era, no caso, olhando no fluxo misto aí de produto e cliente, ele esperasse o mínimo possível, né? Então, essa aqui é uma pista de sushi, né? Então, no primeiro caso aqui, a gente percebe bandejas grandes, né, com 4 tipos de sushis diferentes, né? Então, o que acontece, né? Quando o cliente vai consumindo determinado item, e eu vou dar o exemplo aqui do nigiri, ele finalizava antes da hora, o sushi man ele acabava puxando toda essa bandeja aqui, muitas vezes com os outros itens disponíveis para o cliente, porque ele tinha que repor um item só, né? Então, isso gerava uma parada muito grande na fila dos clientes ali, né? Então, uma espera que isso acabava sendo desagradável, né? O cliente quer passar, pegar comida e sentar para comer o mais rápido possível, né? E a gente fez essa mudança de diminuir essas bandejas e preparação externa. Então, os itens que tinham maior saída já ficavam prontos na bancada do sushi man. Ele trabalhava já numa antecipação do que valia a pena ter antecipado, para poder ter uma reposição muito mais rápida aqui, e era basicamente uma troca rápida de bandejas aqui, né? Um pit stop aqui de sushi, praticamente. Melhoramos também a questão de gestão à vista, né? Então, o quanto se perdia, né? O quanto de alimento que era descartado, né? Então, isso não era medido somente no final do dia. A gente começou a medir isso período a período e corte a corte, né? A gente tem um exemplo da sala de corte, né? Então, o quanto de produto entrou para fazer o processamento, o quanto ele foi processado realmente, qual foi a quantidade de perda desse produto, qual é o percentual. A gente começou a controlar bastante isso, conseguiu derrubar bastante o nível de perda por mau processamento, por descarte de produto que seria bom, né?
E o Kamishibai também aplicado nas lojas e no centro de processamento de alimento, né? Então, aqui, tanto o Kamishibai quanto as contramedidas para a rápida atuação da gestão em cima do problema. O balanceamento também esquematático foi feito em relação às lojas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de os períodos de pico, onde eu deveria ter uma maior cobertura do atendimento. Aqui é um exemplo do sushi, tá? Então, basicamente, quantos sushi mês eu deveria estar na frente de loja para a produção daquele buffet e reposição, né? Porque a característica é a seguinte, né? Eles produzem para estoque, para abrir loja desde as 7 da manhã até as 11, e depois é reabastecimento e manutenção do buffet. Então, tinha toda uma estratégia por trás, e a gente montou bem claro aqui o que cada sushi man ele vai fazer hora a hora, né? Então, ele vai trabalhar para abertura do buffet, ele vai trabalhar para reposição, ele vai trabalhar para fazer estoque para o segundo período de pico de determinados itens, ou ele vai trabalhar na parte de back-office, né? De preparação de alguns insumos para o sushi man de linha de frente. Então, tudo isso foi feito e esquematizado com as lojas. Estou olhando o tempo aqui. Outras melhorias implementadas, né? Então, isso aqui foge um pouco da questão de fluxo de serviços, mas a gente fez uma questão de melhoria do CPDA aqui. É só falar um pouquinho da abordagem Lean Flow Planning que foi utilizada no Centro de Processamento de Alimentos de Salvador, né? Então, tanto a parte de diagrama de configuração baseada nos fluxos principais, né, da área de processamento, como que essas áreas deveriam ser divididas e aproximadas, né, para facilitar a minha gestão de fluxo de materiais, como que isso ficou dentro da minha planta e como que a planta, o layout final ficou, né, para depois eu fazer toda a mudança física no site. Alguns resultados aqui, então, isso aqui é um exemplo de redução de custo de mão de obra, foi basicamente de abril e outubro de 2018, que foi quando virou a chave realmente. Então, algumas lojas chegaram a quase 35%, 30% de redução do custo de mão de obra, outras menos. Isso era muito por conta da característica do perfil da loja, né? Então, algumas funções eram mais caras do que outras, então, por conta disso, teve essa diferença, mas teve uma redução bem significativa no custo de mão de obra e da melhoria no caixa da empresa em relação a esse projeto. Rapidamente aqui passar o outro case aqui, que é a AES Sul, né, distribuidora de energia. Então, alguns problemas que era basicamente no tempo de execução do padrão de alta variabilidade, né? Então, a troca de ramal, o tempo médio por equipe, então, a gente tinha aqui um tempo referência de 60 minutos, né? Então, a maior parte das equipes estava fora desse tempo, né, de troca de ramal. A gente fez um trabalho bem de identificação do problema. Outra atividade, na ligação nova, né, o tempo médio por equipe era aqui de 30 minutos, e a gente percebeu que quase 50% das equipes estavam fora, né? Então, basicamente, foi feito toda uma análise do estado atual, onde foram feitas filmagens dessa equipe trabalhando, toda a estratificação dessas atividades e mapeamento dessas perdas e contramedidas. Como foi a questão, olhando um pouquinho para as perdas aqui, né? Os defeitos de serviços mal executados, gerando perda de material, retrabalho, espera que estavam sujeitos colaboradores, movimentos, né? Então, o famoso diagrama de espaguete de novo, né? Quantos movimentos desnecessários eram realizados pelos colaboradores em cada instalação, né, na execução do serviço? O transporte dos materiais, coisas desnecessárias que eram realizadas pelas equipes. Superprodução, né, realização de serviço antes ou além do necessário, né, aquele ponto que eu coloquei antes, né, da superprodução. Excesso de processamento na realização das atividades desnecessárias. E estoque, né, excesso de materiais nos veículos e nos depósitos, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui também na frente. Então, aqui o bom e velho 5S também, só que nos veículos, né? Então, os materiais eram transportados todos nesses sacos aqui, que dificultava bastante na execução
de atividades para se encontrar algum produto, algum item que fosse necessário para fazer a instalação, né? E depois a gente organizou melhor as gavetas, né, e os carros de forma que os equipamentos ficassem melhores dispostos para a equipe, né? Também os sistemas de carretagem e ramais, né? Eles ficavam antes todos enrolados e dispostos naquelas sacos lá que estavam os carros antes. Foram colocados esses dispositivos aqui para os carretéis e facilitava com que a equipe de fora do veículo conseguisse já extrair a quantidade de fio necessária sem desperdício para a realização dos serviços, né? Foi feito também um trabalho de sincronia das atividades, né? Trabalhar no método de trabalho. Então, basicamente, aqui são os eletricistas como cirurgiões, né? Então, a gente tinha uma função de eletricista A, que era responsável por executar as atividades, e um eletricista B, que era responsável como, basicamente, um instrumentalista, né? O instrumentista, que ele ficava ali para apoiar o executor principal. Essas funções eram, obviamente, tinha um rodízio disso, mas... E evitava que, além de cuidar da questão de segurança, que era uma função primordial desse segundo eletricista, ele auxiliava fazendo com que o primeiro eletricista perdesse o menor tempo possível para a realização das atividades. Então, ele já estava ali para auxiliar, entregar tudo em mãos para o principal eletricista. Foi feito também um trabalho de capacitação, né? Aqui o TWI, que o Severo comentou na apresentação anterior. Então, tudo isso, todo o treinamento da equipe, primeiro era feito num ambiente controlado, né? Então, onde todas as atividades mapeadas e melhoradas através daquelas filmagens que foram realizadas, elas foram repadronizadas e treinadas, né? Então, isso era antes feito num ambiente controlado, de dojo, né? Que a gente costuma dizer, on the job training, e depois, em campo, era iniciado as atividades inicialmente com supervisão, eles acompanhavam as equipes fazendo, depois eles executavam com a supervisão do treinador, né, até eles estarem aptos para executar as atividades sozinhos e na melhor performance possível. Aqui alguns resultados, né? Então, em relação à troca de ramal, né? A gente conseguiu uma redução no tempo, basicamente, de 30% do tempo médio da troca de ramal das equipes. E na ligação nova, chegou a 40% do potencial de ganho. E aí, essa melhoria foram realizadas, basicamente, em 28 veículos aí, e praticamente 76 eletricistas foram treinados nessa mesma atividade aí para garantir que essa melhoria fosse sustentável. Aqui, basicamente, eu tenho rapidamente mais alguns 3 slides aqui para falar de um outro case de transporte de valores, a Brinks, que foi um cliente nosso também. Então, passou pela identificação de oportunidades através do mapeamento de fluxo de valor. Então, aqui, onde que estavam os principais problemas, né? Então, basicamente, defeitos nas recontagens e recoletas dos malotes e dos clientes. Espera, né, que as equipes estavam sujeitas por conta de diversos redundância de contagem. Então, muitas vezes o colaborador ficava aguardando o processo anterior finalizar para ele realizar a atividade dele. Então, muitas esperas. Excesso de movimentação desnecessário dentro da área de conferência dos malotes. Transporte, né, em excesso para esses materiais, desnecessariamente. Então, muitas vezes eram deslocados e desnecessário pelas equipes por conta de um diagrama de espaguete ou um layout que não favorecia. Então, muitas vezes você tinha que levar os malotes para uma área porque não tinha onde colocar. E isso aí exigia um excesso de manuseio e transporte muito alto. A superprodução, né, realização de serviço antes ou além do necessário, excesso de processamento, né, de realização de atividades desnecessárias, aqui, excesso de conferências e recontagens do mesmo malote, e estoque, né, excessivo de insumos, né, aqui tem uma prateleira enorme aqui com insumos aqui que seriam necessários para a realização da atividade de custódia de valores, né.
Então, aqui alguns exemplos de implementação do fluxo contínuo por malotes e otimização do posto de trabalho. Então, basicamente, eles deixaram de trabalhar em linha ou em um layout funcional de várias conferências para trabalhar em célula, o que garantiu uma maior fluidez desse malote, fazendo com que o item, o malote chegasse e fosse conferido e guardado o mais rápido possível. Otimização da entrega dos materiais para a equipe de campo, né? Então, a tropa que saía para fazer a coleta dos malotes nos carros fortes, ela tem que fazer a retirada de colete, armamento, todo equipamento para a realização de coleta, carrinhos, esse tipo de coisa. E isso era num layout que não favorecia muito, eles perdiam muito tempo e normalmente os carros saíam com atraso da base para realizar essas coletas, né? Então, a gente fez uma melhoria de layout que favoreceu bastante o fluxo e preparação externa. Então, tudo já estava preparado antes da equipe chegar para retirar. Então, era muito mais rápido e muito mais fluido. Otimização do fluxo de materiais de recebimento, né? Então, a melhoria do layout através do diagrama de espaguete. Então, uma vez que o material chegava, ele chegava ao ponto de destino muito mais rápido, através de, antes, com dispositivos que não favoreciam nada. Então, você percebe que a funcionária colaboradora carregando o malote, né? E depois eles transportando em carrinhos, assim, para facilitar bastante a questão de movimentação. E alguns resultados aqui. Então, para melhoria do fluxo de materiais, chegaram a, basicamente, ter um impacto de 71%, né? Questão de contagem, tempo de processamento, 76%. Melhoria do recebimento e tempo de processamento, 80%. Melhoria do fluxo de materiais, redução de área ocupada, 20%. E a produtividade de malote hora por homem-hora, né? A gente conseguiu um salto de 68% nesse case aqui, desse projeto. Legal, gente. Mas, assim, esses são foram alguns exemplos que eu quis trazer para ilustrar um pouco do que seria o Lean Service. Basicamente, o Lean Services ele não é nada diferente do que é aplicado em Lean em indústria, né? Basicamente, muda o ente que flui e a forma que a gente atua sobre os problemas acaba sendo a mesma, né? Então, isso até para desmistificar um pouco, muitos conceitos da indústria são aplicados em qualquer segmento. A gente vê alguns exemplos aí, até onde não... teriam outros cases para mostrar, como, por exemplo, uma granja, né? Uma área de avicultura, que a gente também tem projetos, e também aplicamos ferramentas que nasceram na indústria. E esses são, basicamente, os desafios, né, para qualquer projeto, e principalmente na área de serviços, né? Então, a gente estabilizar os processos para garantir que o fluxo seja o mais fluido possível, né? Sem estagnações entre as atividades. Especificamente para serviço, né? A gente tem que... A indústria já está mais habituada, então, o nível de eficiência da indústria é um pouco maior. Então, até por ser atividades muitas vezes são menos manuais, né, do que serviços, a eficiência em serviços acaba sendo um pouco menor, né? Então, a gente tem esse desafio de atingir chegar próximo dessa eficiência da indústria, né? E como que a gente faz isso, né? Avaliando sempre os processos sobre a ótica de valor agregado dos clientes, analisando as perdas e continuamente perseguindo a redução e eliminação dessas mesmas perdas aí para garantir que o fluxo seja mais fluido possível, né? Opa. Lembrando que na gestão de operações, né? E aqui a lógica é válida para qualquer operação, né? A gente tem que ter um fluxo preponderante principal, independente se é um cliente, se é material, se é informação, que ele seja o mais fluido possível, que ele tenha menos estagnações e a gente consiga atender o cliente da melhor maneira possível. Bom, gente, tinha bastante coisa para mostrar. Eu espero que não tenha sido muito corrido. Se tiverem algumas dúvidas também aí, dá uma olhadinha aí nas perguntas. Fiquem à vontade. Tiagão. Marcelo, excelente explicação aí sobre o Lean na área de serviços. Cara, excepcional. Algumas perguntas o Renato já respondeu via chat, tá? Mas se quiserem fazer mais perguntas, pessoal, pode fazer que a gente responde posteriormente, tá ok? Agradeço a presença de todos aqui.
Não se esqueça que a partir das 18 horas ainda tem mais um pouco. E vou passar a palavra para Agnato. E agradeço a participação aqui de Severo San, Márcio San, Pablo San e Louro San, que está aí oculto, mas ele está aí presente no nosso meio. Agnato, a palavra é sua. Excelente. Bom, obrigado aos colegas, Severo San, Rodrigues San, pelas contribuições. Como eu havia antecipado a todos vocês, né, é um desafio a gente condensar tópicos que normalmente nós exploramos, e a gente, de fato, está acostumado a fazer assim, usar 8 horas, às vezes 2 dias, né, para explorar esses temas, ilustrando com exercícios, com dinâmicas, e até, muito frequentemente, indo ao Gemba, né, para fazer alguns testes. Então, a gente tentar fazer isso em 1 hora, mas sem comprometer assim, o bom entendimento, né, dos pontos-chave, é bem difícil. Mas, ainda assim, eu espero que a gente tenha atingido o objetivo, né, de trazer a essência de cada uma dessas esses 3 temas abordados, e que tenhamos também cumprido com o objetivo de provocar a curiosidade para investigação adicional, e mais do que isso, a noção clara, né, da relevância dos temas que nós abordamos, né? De forma que vocês, depois disso, depois desse momento aqui, tomem as iniciativas, né, de buscar trazer isso para dentro de casa, das práticas de vocês, enfim. E aí, claro, obviamente que lembrem-se da gente, que está sempre ao alcance. Nós agora, queiram vocês ou não, nós agora integramos o network de vocês e vice-versa. Então, nós vamos nos manter conectados. Bom, agradecimento aos colegas, uma vez mais, esses que estiveram à frente das apresentações, os colegas que estiveram na retaguarda, né, tomando conta das dinâmicas todas, e os agradecimentos especiais a vocês todos que nos acompanharam. Obviamente que eu reforço o convite, a lembrança de Tiago San, e reforço o convite para que vocês estejam conosco no bloco principal de atividades, hoje à noite, a partir das 18h30, e lembro, assim como nas noites anteriores, nós vamos ter contribuições sensacionais dos colegas da MAHLE Metal Leve, indústria de autopeças. O Carmaene vai estar falando para a gente sobre os recursos tecnológicos dentro do contexto da indústria 4.0 para a gestão da rotina no Gemba, sensacional. E nós vamos trazer, 12 horas à frente, estarão os nossos amigos da Hirayama, em Tóquio. Mas eles vão estar conosco para primeiro apresentar uma solução de monitoramento de segurança industrial, usando também tecnologias avançadíssimas e inteligência artificial, por exemplo, para fazer esse monitoramento da segurança. É surpreendente, eu não vou dar spoiler aqui, porque é interessante eu ouvir o que está por trás, né? Mas é uma tecnologia, uma aplicação extraordinária. Além disso, no painel, que são 3 blocos, né, Carmaene San vai apresentar esse case, né, da MAHLE Metal Leve, Hirayama Shota-san vai falar sobre essa solução para essa monitoramento, gestão da segurança industrial. E depois, no terceiro bloco, como de costume, nós vamos reunir os palestrantes, e nós vamos ajudar a compor um painel de discussões. E se junta a nós também o diretor de consultoria da Hirayama, Ito-san. E aí vai ser uma discussão bacana, porque a gente vai explorar os tópicos que Carmaene-san e Shota-san vão apresentar, mais outras questões que Ito-san vai trazer para a gente, questões do tipo, como é que está lá o ambiente de indústria e serviços no Japão ainda, né, dentro desse contexto de pandemia. Enfim, tem muita coisa bacana para a gente ainda explorar e discutir e aprender juntos, ok, gente? Então, 18h30, espero vocês todos lá, ok? Muito obrigado mais uma vez, bom descanso, bom intervalo e até logo mais. Um abraço forte.